A limitação que são as estabelecidas. As limitações estabelecidas, eu coloquei esse nome, mas são crenças. Como se a gente falar sobre crenças, a gente já limita muito, né? Porque as pessoas já. Crença foi algo que foi muito falado e é muito falado, e esse negócio é besteira. Então, vou colocar como limitações estabelecidas sem você entender, porque já foram estabelecidas e você sabe por quê. E para isso eu vou contar uma história fictícia, né? Talvez você já tenha escutado essa história, mas enfim. Era um final do ano, era uma festa de Natal e eles estavam preparando as comidas, né? Preparando as comidas de Natal. E dentro das comidas de Natal, a mãe de um menino que estava olhando, a mãe fazia a comida lá na cozinha, ela pegou um Chester, acho que é um Chester, ela pegou um Chester e o filho estava olhando e ela viu que ele viu que no Chester a mãe arrancou um pedaço de um lado e arrancou um pedaço, a bundinha de cada lado, colocou dentro da forma e pôs no forno. E aí o menino perguntou assim, mãe, por que você cortou os dois lados do Chester para pôr no forno? Aí a mãe falou assim: ah, não sei, é uma receita de família, filho. Eu vi a sua avó fazer isso e aí eu fiz, eu faço também. E aí como a família estava reunida, ela falou assim: vai perguntar para sua avó, ela tá lá na sala. Aí ele foi lá na sala correndo e aí chegou lá na sala e perguntou para a avó dele: vó, eu vi a mãe fazendo o Chester e ela tirou os dois pedacinhos, né, as duas bundinhas do Chester e ela falou que a senhora que fazia isso. E eu queria saber o porquê que a senhora fazia isso. Aí a avó dele falou assim: ó, é uma receita de família. A minha avó, a minha mãe, que é a bisavó dele, fazia isso e eu comecei a fazer também. E aí a bisavó desse menino estava viva ainda e ele foi lá, estava do outro lado da sala e perguntou para a bisa dele: Bisa, eu vi minha mãe fazendo o Chester, tirou os dois pedacinhos, dois cantinhos do Chester para pôr no forno. Minha mãe falou que era uma receita de família, perguntei para minha avó e minha avó falou que era a senhora que fazia dessa forma. Por que, que a senhora fazia dessa forma? E ela falou assim: então, na minha época, o forno era muito pequeno, né? E ele não cabia o Chester inteiro. E aí eu tinha que tirar esses dois pedaços, porque senão eu não iria conseguir cozinhar o Chester inteiro. E isso pode estar acontecendo com você uma crença. Isso é uma crença. É algo que te contaram, você nem sabe o porquê te contaram isso, ou algo que você viu acontecer, você nem viu, nem entendeu isso, só que você continua reproduzindo isso. Então tem algumas histórias, algumas coisas que são mais comuns. Por exemplo, falar que quem tem dinheiro fez alguma coisa de errado, então quem tem dinheiro teve que roubar, ou teve que fazer alguma coisa de errado. Isso é uma crença, nem todas as pessoas que têm dinheiro fizeram isso. Só que isso você pode nem enxergar e nem saber que você faz, mas no seu subconsciente você pode não ganhar dinheiro ou se boicotar para fazer isso. Por quê? Porque lá no seu subconsciente você escutou sua avó ou sua mãe ou alguma pessoa lá na sua infância falando que as pessoas que têm dinheiro roubaram, eles são pilantras e tal, e você não quer ser essa pessoa. Então, no seu subconsciente, que é uma crença enraizada, isso está lá estabelecido. E para falar sobre essa parte de crença, eu vou contar uma outra história, também lá do hospital. Porque o hospital me ensinou muitas coisas, né? Hoje eu consigo enxergar isso. E essa história do hospital foi o seguinte: foi numa época de carnaval, eu fui atender um paciente e era um senhor. E eu, quando entrei no quarto do senhor, a televisão do quarto no quarto do hospital ficava em cima, né? E ele estava em pé do lado da cama assistindo a televisão. E ele estava assistindo o resumo do Sambódromo, né? Que passou na madrugada. Ele estava assistindo o resumo de manhã. E aí ele estava fissurado, um senhor devia ter, sei lá, uns 80 e poucos anos, 82 anos, alguma coisa assim. E aí ele estava assistindo e fissurado, assim, olhando pro teto, pra televisão. Entrei no quarto, bati na porta, falei assim, bom dia, tudo bem, senhor João? Aí ele ficou quieto, aí ele falou, bom dia. Aí ele olhando, ele fez assim, espera um pouquinho, e continuou olhando. E nisso que ele continuou olhando para a televisão,
ele falou assim: Olha, isso sim que é bonito. Que aí as mulheres estavam sambando e tal, não sei o que. Falou, olha que coisa bonita, olha isso. Aí eu falei assim: Seu João, vamos andar um pouquinho, fazer um pouquinho de exercício lá no corredor? Aí ele falou: Vamos. Ele estava sozinho no quarto, né? E as pessoas que ficam sozinhas no quarto dentro da enfermaria, eles costumam ficar de frente do postinho de onde fica o pessoal da enfermagem. E ele saiu do quarto, o postinho de enfermagem estava cheio de enfermeira, auxiliar e tal. E a maioria mulher, né? E ele chegou e falou assim: Olha aí, o jardim tá florido hoje. Bom dia, meninas, todo galanteador, todo arrumadinho e tal, não sei o quê. E aí a gente começou a andar no corredor. E nisso que a gente começou a andar no corredor, ele começou a falar sobre todas as coisas que ele viveu nos carnavais passados, quando ele era mais moço e tal. E ele falou assim, meu jovem, enfim, ele falou assim, eu já aproveitei muito esse carnaval. Ele falou assim, eu fui casado, eu tive, não vou lembrar quantos filhos ele teve quando ele me contou, mas eu já tive tantos filhos. Amei muito a minha esposa, mas do portão para fora eu amava todas as outras mulheres. Ele falou assim que teve carnaval que a mulher dele chamou a polícia porque ele sumiu durante os 4 dias. Ele falou assim que tinha carnaval que ele pegava ele mais os amigos dele, descia para o litoral e fazia festa. Ele falou assim, ainda bem que eu tinha minha mulher, porque minha mulher que educou todos os meus filhos, né? E ele falou assim, meus filhos são todos formados e tal, não sei o que, estão vivendo a vida deles. Mas continuou contando que aproveitava tudo, aproveitava muito e tal, não sei o que, e a gente fazendo os exercícios no corredor. E aí voltamos pro quarto. E aí eu fui deixar ele no quarto. E aí na hora que eu tava saindo do quarto, ele falou assim, moço, meu jovem, enfim, falou assim, escuta, escuta a lição que o velho João tem para te falar. Na hora que ele falou isso, eu já pensei que ele ia falar algo do tipo: aproveita a sua vida o máximo possível, né? Só que ele me surpreendeu. Ele falou assim: hoje eu sinto muita falta da minha mulher. Ele falou assim: fazem 3 anos que ela morreu. E hoje eu consigo sentir o quanto que ela faz falta na minha vida. Porque em todos os momentos, quando eu estava doente, quando eu tinha os meus problemas, quem estava do meu lado era ela. Hoje, todos aqueles meus amigos não vêm aqui me ver, não passaram as dificuldades comigo, eles só passavam as festas comigo. E ele falou assim: eu sou muito feliz pela mulher que eu tinha, só que eu perdi muito tempo fazendo essas outras coisas. Então, o meu conselho é: se você for casado, aproveita a mulher que tem do seu lado, porque seus filhos vão ir viver a vida deles. Sua mulher não, ela vai sempre estar do seu lado, você vai envelhecer com ela. Eu falei assim, eu sinto muita falta dela hoje. E se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Então, o que isso tem a ver com uma crença estabelecida? Provavelmente, esse senhor, quando ele era mais novo, e aquele momento, como ele era mais velho, e o mundo era muito e ainda é muito machista, você ter atitudes de, vou pôr assim, de homem, seria a forma correta de agir. Isso é uma crença. Isso é você querer ser durão, você ser bravo, o homem tem que ser forte, firme, não pode chorar, o homem não pode demonstrar fraquezas. Isso é uma crença estabelecida. É uma crença que ele deve ter escutado do pai e dele, provavelmente, por exemplo, se ele era criança chorando, o pai dele falou assim: para de chorar, homem não chora, coisas assim. E essa crença foi estabelecida dentro da cabeça dele. E aí ele precisa agir conforme essa crença está estabelecida. Só que ele demorou a vida inteira para conseguir desvincular essa crença da cabeça dele. Então, agora que ele perdeu, ele gostaria de não ter feito diferente, de ter feito diferente.